Porque para a gente obter a libertação e quebrar aquilo que prende a gente de avançar para o próximo nível, não depende do pastor apenas, da pastora, da igreja, orar, isso é muito importante, mas depende da atitude que eu vou ter dentro daquilo que será dito aqui. Para nós prosperarmos, a primeira coisa que precisa ser colocada em ordem é a nossa casa. Repita comigo: para mim prosperar, não, está fraco, para mim prosperar, eu preciso colocar a minha casa em ordem. Agora você pode olhar para alguém e dizer: irmão, vamos colocar a casa em ordem hoje? Diga para ele. Glória a Deus. Para que eu venha prosperar de fato, a minha casa precisa estar em ordem. E hoje eu quero te falar de algumas coisas que você precisa tirar imediatamente da sua casa, se você quer prosperar. Algumas coisas que você precisa imediatamente, a partir desse culto, quando você chegar na sua casa, você começar a remover de lá, porque é isso que tem paralisado e bloqueado as bênçãos de Deus de acontecer. Ah, pastor, mas eu oro tanto, eu busco tanto a Deus. Deus sabe que a minha vontade, o desejo do meu coração é ajudar as pessoas, é levá-las a um novo nível, mas não vai, entra ano e sai ano, vem janeiro, eu faço campanhas e tudo mais, mas não acontece. Vamos identificar onde que a gente está errando. Então eu quero falar primeiro aqui sobre algumas coisas que a gente precisa tirar da nossa casa, porque isso atrai maldições e bloqueia a prosperidade de Deus na nossa vida. Depois que a gente aprendeu isso, a gente prosperou muito, gente, muito. Inclusive esses dias no decorrer da mensagem eu vou confessar alguns pecados aqui. E se vocês quiserem confessar também, nós estamos numa conversa aqui, tá bom? Não tem problema. 1 Coríntios 14:33 é o texto que eu quero usar como base para a nossa mensagem. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. A minha tradução diz: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então a primeira coisa que você precisa tirar da sua casa é a desordem. Repita comigo: desordem, desorganização. Isso, meu irmão, isso atrai maldição e bloqueia as bênçãos de Deus na nossa vida. Coloca aí para mim 2 Reis 4. Você vai ver que só aconteceu um milagre na casa dessa viúva quando ela organizou as vasilhas. Então ela estava debaixo de uma direção, o ambiente estava preparado e a casa estava organizada para receber o milagre. Eu não vou ler, mas vocês conhecem a passagem da viúva lá que foi em busca do profeta. Ele disse: vai lá e busca vasos, coloca na sua casa e fecha a porta. Então ela estava debaixo de uma direção, ela estava organizada e também o ambiente estava preparado, só assim para a gente receber. Deus, Ele não opera no caos, Deus não opera na desordem. Casa bagunçada, porque a nossa casa é um reflexo daquilo que nós somos. A igreja é um reflexo daquilo que o pastor é. Eu já fui pregar em umas igrejas por aí que dá dó da igreja. Uma bagunça, uma desordem, ventilador rangendo, som tudo lascado. E quem é que comanda a igreja? Abaixo de Cristo é o pastor. Então a igreja, ela é a cara do pastor. Então a sua casa, a minha casa, ela reflete um pouco daquilo que nós somos. Então uma casa bagunçada muitas vezes revela a mente bagunçada, vida travada, decisões desorganizadas. Então a partir do momento em que a gente começa a organizar nossa casa, nós estamos dando legalidade para o Espírito Santo de Deus habitar ali. O Espírito Santo não habita em templo sujo, e isso fala da nossa casa interior, mas também revela a nossa casa externa.
Se Ele não habita dentro de nós, bagunçado, e quando fala bagunçado, fala com ódio, rapina, mágoa, rancor, imagina numa casa bagunçada. Um dia, a minha esposa, ela trabalhava na Marie, na loja, ela levantou para ir trabalhar, e eu fiquei em casa, já estava começando a trabalhar pela internet, fiquei em casa, então acordei, um pouco depois que ela foi, eu acordei, e fui orar. E quando eu dobrei o joelho para orar, Alan, quando eu comecei a orar, o Espírito de Deus entrou no meu quarto. Teve 3 vezes que eu ouvi a voz de Deus nitidamente, como alguém falar comigo, porque a gente ouve Deus, mas a gente ouve no coração, né? Dentro da gente, na mente, a gente entende que é Deus falando conosco, um sentimento. Por exemplo, quando eu sou impulsionado a abençoar alguém, a ajudar alguém, há um negócio dentro de mim que queima, uma voz que fala, mas é por dentro, não é no ouvido. Mas teve 3 vezes na minha vida que eu ouvi a voz de Deus, tia Patrícia, falando no meu ouvido mesmo, e uma dessas vezes foi esse dia, que o Espírito de Deus entrou no meu quarto, interrompeu a minha oração e disse assim para mim: Felipe, levanta e arruma teu quarto. Eu ouvi aquela voz e eu entendi claramente, não restou dúvidas do que eu tinha escutado. Então eu acendi a luz e olhei para o quarto, e o quarto não estava tão bagunçado, não, porque minha esposa é organizada, mas tinha uma tábua de passar roupa com algumas roupas em cima, minha, claro, que eu chego, coloco lá, falo, amanhã eu guardo, né? Homem é assim, né? Quando ele não coloca no cesto, é porque ele acha que dá para usar mais umas 2, 3 vezes, né? Então a gente pendura numa cadeira. E aí eu vi aquelas roupas lá, tinha um calçado meu, uma meia estava meio para fora, outra para dentro, né? E a cama estava desarrumada, que eu tinha acabado de levantar. Do jeito que eu levantei, eu já ajoelhei e fui orar. E aí eu levantei então, interrompi a oração, e eu estou todo arrepiado aqui, porque parece que eu sou arremessado para aquele ambiente, para aquele dia. E aí eu arrumei o quarto, a cama, dobrei a coberta, muito ruim, que é homem para dobrar a coberta, mas dobrei lá do meu jeito, arrumei, tirei as roupas que estavam na tábua de passar roupa, fechei a tábua, coloquei lá no cantinho, né, guardei o calçado, e fui orar de novo. E na oração eu perguntei, falei: Espírito Santo, por que o Senhor pediu para eu levantar e arrumar o meu quarto? E o Espírito de Deus outra vez invadiu o meu quarto, só que com uma presença tão grande, e eu não ouvi a voz no ouvido mais, foi dentro de mim, e ele me disse assim: Giovanni, eu fiz isso para te ensinar uma lição. Eu não habito em casa desorganizada. E Deus me disse aquele dia que Ele faria coisas grandes acontecerem na minha vida, porém eu precisaria colocar a minha casa em ordem, porque havia algumas coisas que estavam fora do lugar. E não estou falando de casa física mais, estou falando de casa espiritual, de atitudes que eu precisava arrumar para Deus me levar aonde Ele queria me levar. Eu morava na Mariana ainda, lá na Vila Mariana. E eu entendi a voz de Deus e comecei a organizar a minha vida, e hoje Deus nos trouxe até aqui. Então, para você ver a importância de uma casa organizada, é gostoso, não é? Minha esposa, quando ela limpa a casa, tem aqueles negócios de mulher, fica aí fica aquele cheirinho gostoso, né? Aí a gente vai buscar as crianças na escola, quando a gente entra assim, parece que o próprio Espírito Santo de Deus recebe a gente, né? É uma paz, é um negócio gostoso, não é verdade? Então, organiza a tua casa, porque a desorganização afasta a presença de Deus.